Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara, uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Esta sessão solene é da iniciativa do vereador Idalmir Feitosa, que está aqui no estúdio com a gente, com muito prazer. Vereador, doutor Idalmir, essa sessão solene, né, os 30 anos, a gente sabe, né, que a Constituição, que o doutor Ulisses chamou de Constituição Cidadã, ela veio a partir depois do período militar, sendo que em 1967 foi promulgada uma Constituição que é tida como uma das mais rígidas e tal, né? E a Constituição Cidadã? Eu gostaria que o senhor começasse falando dessa Constituição. Paulinho, eu quero agradecer o espaço que me é aberto para nós falarmos de um assunto que eu quero conscientizar a população e a quem possa nos ouvir, de que nós estamos fazendo uma sessão solene para nos regozijarmos com os 30 anos da existência de nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Essa Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, o que, na realidade, representa já 30 anos de existência. O doutor Ulisses, ao traduzir todo o trabalho que, na realidade, ele comandou e chamou de Constituinte Cidadã, ele foi de uma felicidade ímpar, de uma felicidade que jamais ele, mesmo tendo se despedido da vida terrena, ele se apagará da nossa memória, dada a denominação de Constituição Cidadã. Ele foi tão feliz porque um dos fundamentos do nosso real Estado de Direito Democrático está exatamente no exercício da cidadania, cujos fundamentos estão lá inseridos no item 1º, no artigo 1º da nossa Constituição, que é a soberania, a cidadania, o respeito à dignidade humana, a livre iniciativa ao trabalho e o pluripartidarismo. Corroborando, aliás, robustecendo esses fundamentos, o parágrafo 5 do artigo 1º diz que todo governo emana do povo e em seu nome será exercido. Por isso, nós temos muito o que comemorarmos em relação à defesa dos postulados constitucionais, a partir desses fundamentos que aqui eu já falei para a formação do nosso real Estado de Direito Democrático e, principalmente, pelos fundamentos os direitos fundamentais do homem e dos coletivos que estão inseridos também no artigo 5º da nossa Carta Magna. E até reafirmando o que o senhor acabou de falar, a Constituinte, né, além dos parlamentares, evidentemente, ela contou com a colaboração de associações de classes, trabalhadores rurais, professores, enfim, muita gente, muitas instituições deram opiniões. Foi uma Constituinte aberta, participativa. Por isso é que ela foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela foi aberta. Então, eu quero aqui também registrar a felicidade de ter convidado para essa sessão solene de hoje o ex-vereador dessa Câmara, né, onde ele perlustrou a vida dele com seus mandatos de representante do povo de Fortaleza, o também ex-ministro Ubiratã Aguiar, ex-vereador também. São duas personalidades que serão agraciadas hoje e que, por certo, irão falar sobre a valorização da nossa Constituição e os 30 anos de sua promulgação. Ressalto-se que, sem desmerecer ao ministro Ubiratã, que o senador Mauro Benevides foi o primeiro vice-presidente de nossa Constituinte. Ou seja, depois do doutor Ulisses Guimarães, ele foi a segunda pessoa na formação do corpo legislativo que, na realidade, votou as nossas normas constitucionais. Por certo, o senador Mauro Benevides hoje vai nos ilustrar com seus brilhantes discursos, que, na realidade, ele é um orador de muita eficácia, né? De muita cultura, e o senador Mauro Benevides vai estar hoje à noite aqui. Então, eu quero lhe dizer que eu fico muito feliz por estar nesse programa, criando uma conscientização cívica para que o povo de Fortaleza, onde possa estar nos ouvindo,
possa pregar no sentido de valorização os sentimentos das nossas normas constitucionais, que na realidade defende a soberania dos poderes constituídos. Agora, doutor Idalmir, existem alguns artigos da Constituição que ainda não estão na prática vigindo e em função de que necessitariam de uma outra complementação e isso não acontece. Olha, na realidade, a Constituição brasileira, ela já tem 99 emendas. Né? Um bocado, né? 99 emendas, quer dizer, estamos chegando quase que a 100 emendas, né? E pode-se até se dizer que ela tem mais de 99, porque ela tem 6 emendas revisionais, emendas constitucionais revisionais, que é a revisão de alguns assuntos que estão inseridos na própria Constituição. Essas leis que, na realidade, dependem de leis complementares, não são votadas pela desídia dos nossos representantes especialmente do presidente da Câmara, no né? Congresso Nacional, né? É triste, mas eu acho que já poderia ter sido votado esses artigos, porque eles iriam implementar ou complementar o artigo constitucional e, consequentemente, assistir os direitos de quem esteja amparado nessas normas. Nós vamos entrar num governo, né, tido como de extrema direita, sendo que o PT era um partido de esquerda com muitos integrantes da extrema esquerda. Então, vamos partir para extremos, né? Agora, o senhor acredita que o governo do presidente que vai entrar poderá mexer alguma coisa na Constituição ou em nada? Olha, eu acho que o presidente deveria mexer, e mexer principalmente numa reforma que há mais de 25 anos se fala nessa reforma, e essa reforma não é feita. É a reforma política. A reforma política é uma necessidade que eu quero aqui lhe dar um exemplo assim, só para que você verifique. Eu falei aqui da cidadania, como um dos fundamentos do nosso Estado de Direito Democrático, e então eu, no exercício da minha cidadania como cidadão brasileiro, não só como é você também, e todos os cidadãos que estejam aptos, sejam obrigados a votar. Que cidadania é essa? Que tipo de cidadania é essa? Que real Estado democrático de direito é esse? Que a gente seja obrigado a votar. Eu acho, sinceramente, uma aberração essa situação. E digo que é um desrespeito exatamente à conscientização da nossa cidadania. Como é que você diz que eu sou cidadão e na manifestação do meu comportamento, da minha existência, da minha consciência, na soberania popular, no exercício do voto, eu seja obrigado a votar? Eu não quero aqui fazer comparação de dizer que nos Estados Unidos lá o voto... Não. Quero só dizer que o berço da maior democracia mundial é os Estados Unidos. E lá o voto não é obrigatório. Então eu me sujo contra o voto obrigatório e acho que nós temos que fazer uma reforma política para a transformação dessas situações que eu considero anômalas. Não são racionais, são falta de lógica. Por exemplo, o pluripartidarismo, que está lá no item 5º da nossa Constituição, é uma coisa que deve ser regulamentada com maior rigidez, porque é inconcebível você ter, na atualidade, 35 partidos no país. Se você for discutir a ideologia desses 35 partidos, você vai encontrar um verdadeiro choque de ideias, um verdadeiro choque de comportamentos que não podem nem devem ser concebidos debaixo de todos esses partidos. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o doutor Idalmir Feitosa, vereador da Câmara Municipal. Aguarde um instante só.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o plenário da cidade. Eu converso com o vereador Idalmir Feitosa, do PR, ele que promove hoje uma sessão solene em comemoração, em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Doutor Idalmir, no fechamento do bloco, o senhor mencionou os 35 partidos que existem atualmente, a dificuldade de um governo, né, se movimentar, né, com tantos partidos. E o atual presidente eleito, ele disse e está fazendo um ministério técnico, sem indicação dos partidos. Isso vai ser possível? Sem tomar lá da cá. Isso vai ser possível? Isso foi uma atitude mais do que nobre, correto? E existem críticas ao Bolsonaro, que são críticas que, no meu modo de entender, não têm consistência. Por exemplo, a escolha do Moro, do juiz Moro, para ser ministro da Justiça. Aí todo mundo ficou dizendo, o Moro estava combinado já para dar a condenação do Lula ou coisa que valha. Eu nem deveria ter mencionado o nome aqui, mas não é somente o Lula. Você tem o Zé Disseu, o Antônio Palocci, o Genuíno, o Delúbio, o Vacari, 5 nomes de verdadeiras estrelas cardeais do PT, todos condenados e presos. E o Lula não sabia nada disso. Então, eu particularmente, eu acho que esses 35 partidos têm que ser redirecionados porque é inconcebível um presidente da República conviver com esses 35 partidos para não entrar em choque com eles. Ele disse uma coisa que eu fiquei admirado por ele. É que ele disse que vai formar um ministério técnico, né? E sem o tomar lá da cá. Olha, quando ele escolheu o Moro, a turma fez essa crítica de que o Moro estaria combinado com ele. Rapaz, a denúncia que houve contra o Lula e contra os demais que o Moro julgou é uma denúncia partida do Ministério Público. O juiz, nenhum juiz, condena uma pessoa ex officio, não. O juiz entendeu de dizer, eu vou condenar o Idalmir. Não, é preciso que tenha um processo que me abra vistas para o princípio do contraditório, que eu conteste a denúncia, que haja as audiências, que hajam as perícias, que sejam ouvidas as testemunhas, que sejam apurados a prova documental. E aí, então, é que o juiz, através do seu convencimento, condena. Ora, a sentença do Moro em cima do ex-presidente Lula foi de 9 anos e 3 meses. O Lula apelou. Em apelando, o Tribunal de Justiça Superior elevou a pena para 12 anos e 6 é o que me parece. Aí eu pergunto, por que o Moro é responsável por essa condenação, essa elevação de pena? As pessoas têm que discutir o processo legal, o processo ajuizado, dentro dos trâmites legais, dos procedimentos jurisdicionados. Então, eu acho que fazer crítica por criticar, eu inclusive, faço fé que o Moro vai fazer uma grande administração e espero que ele consiga colocar em execução a correção dos índices dos crimes de violência em nosso país. Paulinho, olha, coisas absurdas. Você verificar, como eu verifiquei ontem, num posto de gasolina, um cidadão de costa, chegam 2 pessoas, tiraram lá, as portas ficaram cheias de bala, o camarada conseguiu, acho que por um milagre, se salvar, mas ocorre, Paulinho, é que hoje nós estamos vivendo momentos de violência tão grande, tão assombrosos, que eu e você, nós estamos aqui no cumprimento do nosso dever, você me fazendo uma entrevista como comunicador, dentro do seu papel de jornalista. Eu estou aqui como vereador
cumprindo uma audiência que prometi para vir fazer a defesa do aniversário da promulgação da nossa Constituição, mas se nós sairmos daqui sem mais nem menos, poderemos ser atacados por os vilões que se encontram aí soltos e a matar e sem serem punidos nem nada. Exatamente. É preciso que haja, na realidade, uma força coercitiva por parte do Estado. Eu fico horrorizado com esse nome de facções. Pô, se existem essas facções, pelo amor de Deus, se identifica a facção A, B e C, por que não pegar, então, os comandantes dessas facções? Então, meu pai, tu vai dizer isso, tu vai ser morto. Não, morto eu sei que você, qualquer dia, qualquer hora, pela mão divina que vai me chamar, ou então se tiver sido morto, porque estou condenando uma coisa que não está correta e que, na realidade, está abusando do nosso Estado de Direito, da nossa cidadania, da nossa soberania, e que predomina o crime por essas facções, é preciso que a autoridade constituída seja mais coercitiva, tenha mais pulso, e a sua autoridade não possa ser diminuída por esse grupo de facções que, na realidade, vem enxovalhando e lutando a sociedade e o povo cearense. É um enfrentamento que deve ser feito. É um enfrentamento. Eu digo a você com toda honestidade. Eu só queria, lógico que não vão fazer isso comigo, mas eu só queria ser secretário de polícia neste estado só 6 meses. Só 6 meses. Eu fazia uma viagem com esses camaradas de avião ali nas 200 milhas e jamais os mataria que não tenham coragem de fazer isso. Mas eu soltaria eles lá em alto mar e pedia para eles nadarem, porque na realidade vocês vão refletir por tudo que vocês fizeram, por todos os crimes que vocês cometeram. E chegando lá onde você vai chegar, na Praia do Náutico, em qualquer lugar que você chegou, você já teve o tempo suficiente de meditar e de se encontrar consigo mesmo e, como filho de Deus, se redimir e voltar para ser o cristão que você é e cumprir o que Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, se você não tem amor ao próximo, e se eu fiz essa viagem com vocês, soltei vocês lá nas 200 milhas para vocês nadarem e vocês morreram, não foi eu que matei vocês, não. Foi vocês que não souberam nadar, mas não fui eu que matei vocês. Doutor Idalmir, eu estava lendo que a Constituição de 88, ela demorou 20 meses para ser escrita e revisada. E o senhor falou que já teve 99 emendas. E a gente ouve de vez em quando algumas pessoas dizer, não, a gente precisa de uma nova Constituinte e tal. Então, isso aí, qual é a sua avaliação? Olha, nós não precisamos de uma nova Constituição. Na realidade, a formação de uma comissão especial, de alto nível, de todos os segmentos de representação, profissionais liberais, industriais, enfim, operários, sindicalistas. A gente pega aí uma comissão, vamos admitir, que nós pegássemos por estados, de cada estado nós tivéssemos 5 representantes. Seria uma comissão de alto nível, com representação de toda a federação, de toda a República Federativa, e nós, então, poderíamos revisionar a nossa Constituição com uma emenda constituinte, correto? Essa emenda constituinte nasceria do próprio Poder Legislativo. Agora, eu não vejo na atualidade meios de que, a não ser na formação desse novo Congresso, que nós tivemos uma renovação na Câmara Federal de 52%, e no Senado, se não me falha a memória, de 29%. Então, eu acredito que essa renovação congressual, essa renovação das nossas casas legislativas, do Senado e do Congresso Nacional, da Câmara Federal, irá importar na possibilidade de que a gente venha fazer essa correção que você aí está a falar. Doutor Idalmir, nós estamos nos aproximando do final da entrevista. Eu gostaria, então, que o senhor reforçasse o convite para a sessão solene de hoje. Eu quero fazer um pedido, não só um convite. Queria pedir a todos os meus pares, aos vereadores, que se porventura não tiverem compromissos superiores, a não ser com problemas de saúde, comparecesse à sessão solene, não porque seja requerida pelo vereador Idalmir Feitosa,
mas que nós, do Colégio Legislativo da Câmara Municipal, possamos mostrar à sociedade da nossa preocupação com a nossa Carta Magna e, consequentemente, com a defesa dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. Muito bem, doutor Idalmir Feitosa, muito obrigado pela entrevista e sucesso nessa sessão solene, que realmente será um sucesso. Vamos lá hoje à noite, né? Vamos lá. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.